Meus irmãos, boa noite, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Agradecido a Deus por tudo, por esse dia, pela vida, pelo fôlego de vida. Hoje eu convido meus irmãos para abrir comigo as Sagradas Escrituras, a Palavra de Deus, lá em Filipenses, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, Filipenses 4, versículo 2 ao 7. E vamos entrar no momento da exposição bíblica, a exposição da palavra de Deus. Filipenses 4, verso 2 ao 7. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 2 a 7. Vamos estar lendo o texto bíblico, vamos ler a palavra do Senhor. A palavra de Deus diz assim, meus irmãos, nas Sagradas Escrituras: rogo a Evódia, rogo a Sintique, pense concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntos se esforçaram comigo no Evangelho. Também com Clemente, com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, seja conhecido diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e mente em Cristo Jesus. Meus amados irmãos, pense comigo, imagine uma engrenagem cheia de peças. Se uma engrenagem ela trava, todo o sistema fica comprometido. Assim, meus irmãos, são os relacionamentos na igreja. Quando há conflitos, a máquina da comunhão cristã sofre. Quando há conflitos, a máquina da comunhão cristã sofre. Rogo a Evódia e rogo a Sintique. Paulo menciona duas mulheres da igreja de Filipos que, apesar de serem líderes, ativa e comprometida no trabalho do evangelho, estavam em desacordo. Esse conflito, ele ameaçava a unidade da igreja. O apóstolo continua no versículo 2, sinta o mesmo no Senhor. Paulo não está pedindo uniformidade em opiniões, mas unidade em Cristo. Por isso, o título do meu sermão é Cultivando a Unidade em Cristo. Ele exorta ambas a colocar seus interesses pessoais de lado e focar no propósito comum do Evangelho. Paulo chama um companheiro fiel, provavelmente um líder respeitado, para ajudar na reconciliação, mostrando que a unidade às vezes exige o apoio de outros irmãos. E o que isso nos ensina sobre a unidade em Cristo? Primeiro, conflitos são normais, mas não podem ser ignorados. Mesmo em uma igreja saudável, como a de Filipos, surgiram desavenças. Mas a maturidade cristã, meus irmãos, exige que enfrentemos os conflitos com humildade e disposição para resolver. Segundo,
a unidade está em Cristo, não em opiniões. Paulo aponta para o Senhor como base para a reconciliação. O que une os cristãos, meus irmãos, não é concordar em tudo, mas é estar submetido à vontade de Cristo. A unidade ela é um esforço conjunto. A reconciliação não depende apenas das partes envolvidas, mas da comunidade como um todo. Um mediador pode ajudar a restaurar esta harmonia. E como nós aplicamos o verso 2 e o 3 em nossas vidas? Primeiro, examine o seu coração. Há algum conflito que está prejudicando sua unidade com outros irmãos em Cristo? Coloque isso diante de Deus e busque reconciliação. Segundo, busque o propósito maior. Pergunte-se, o que é mais importante? Minha opinião ou a glória de Deus? Quando colocamos o Evangelho em primeiro lugar, as diferenças se tornam secundárias. Terceiro, seja um pacificador. Se você observar um conflito na igreja, seja como um companheiro fiel de Paulo, ajudando a promover a reconciliação com amor e sabedoria. A unidade em Cristo, meus irmãos, não é automática. Isso mesmo. A unidade em Cristo, ela não é automática. Ela precisa ser cultivada. Isso exige humildade, disposição para reconciliar e um foco constante no propósito maior de glorificar a Deus e avançar o Evangelho. Por isso, meus irmãos, como cristão, precisamos cultivar a unidade em Cristo. E cultivamos a unidade em Cristo de 4 maneiras distintas. Primeiro, vivendo alegre no Senhor. Segundo, vivendo com mansidão. Terceiro, trocando a ansiedade pela oração. Quarto, demonstrando ao mundo a paz sobrenatural de Deus. Devemos, meus irmãos, cultivar a unidade em Cristo. A primeira lição para nossas vidas hoje no texto bíblico é vivendo alegre no Senhor, versículo 4. A palavra de Deus nos informa, as Sagradas Escrituras, no capítulo 4, no versículo 4, assim: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. O apóstolo Paulo escreve aos Filipenses enquanto estava preso. Isso está registrado nesse documento, nessa carta, no capítulo 1, no versículo 13. Paulo foi preso em Jerusalém por causa de um tumulto causado pelos judeus, eles queriam matar Paulo. Paulo foi preso pelos soldados romanos, levado a Cesareia para poupar a vida dele, aonde ele passou 2 anos preso. Paulo, como um cidadão romano, apelou para ser julgado por César, o imperador, e ele foi enviado a César, em Roma, para ser julgado pelo imperador. Paulo se encontrava preso em uma prisão domiciliar, ou seja, em uma casa alugada, aguardando o julgamento, mas sendo guardado pelos soldados romanos. É nessa situação que Paulo escreve essa carta. Mas mesmo assim, sua carta é repleta de alegria. Isso demonstra, meus irmãos, que sua exortação para se alegrar no Senhor não depende de circunstâncias externas, mas de uma realidade espiritual. A alegria mencionada aqui é uma característica do fruto do Santo Espírito. Gálatas 5:22.
é uma evidência de fé e comunhão com Deus. Paulo não está promovendo uma alegria genérica ou superficial, mas uma alegria enraizada no relacionamento com Cristo. Essa alegria, meus irmãos, tem base teológica. Primeiro, a salvação em Cristo. Os crentes têm a garantia da vida eterna, João capítulo 10, versículo 28. Segundo, a presença constante de Deus. Cristo está presente em todas as circunstâncias. Mateus capítulo 28, versículo 20. Terceiro, a soberania de Deus. O Senhor controla todas as coisas para o bem daquele que o ama. Romanos capítulo 8, versículo 28. Essa alegria, meus irmãos, não depende de emoções passageiras, mas da certeza de que Deus é fiel e de que suas promessas são verdadeiras. Paulo repete: outra vez digo, alegrai-vos. Isso enfatiza a importância deste mandamento. A repetição sugere que os filipenses poderiam enfrentar dificuldades para viver esta alegria, especialmente em um contexto de perseguição e tensões internas, o qual lemos no versículo 2 e no versículo 3. Mas a alegria no Senhor é um chamado à perseverança, é uma escolha consciente, mesmo em meio às adversidades, meus irmãos. O verbo traduzido para como alegrai-vos está no imperativo presente, indicando uma ação contínua. Não é uma alegria ocasional ou momentânea, mas uma atitude constante e habitual. Paulo exorta os crentes a se alegrarem em todas as circunstâncias, porque a sua alegria está fundamentada no Senhor e não em condições externas. Pois a construção da oração no Senhor indica a esfera na qual essa alegria deve ser vivida, em Cristo Jesus. Isso enfatiza a união espiritual com Ele como a fonte da alegria verdadeira. A alegria no Senhor, especialmente em momentos de dificuldade, é um testemunho poderoso do poder transformador de Cristo na vida do crente, meus irmãos. A alegria no Senhor é uma resposta natural à salvação e à presença constante de Deus em nossas vidas. Essa alegria não apenas sustenta o crente em tempos difíceis, mas também fortalece a unidade e o amor na comunidade cristã. Filipenses 4, versículo 4, não é apenas um chamado para sentir-se feliz, mas uma exortação para viver uma vida centrada em Cristo, encontrando nele a base de nossa segurança, esperança e regozijo. Meus amados irmãos, pense comigo. Imagine um deserto árido, onde tudo parece morto e sem vida. No meio daquele cenário desolador, surge uma flor pequena, mas vibrante, florescendo em meio à areia e ao calor. Essa flor não depende da chuva abundante ou de condições perfeitas para existir. Suas raízes estão profundamente conectadas a uma fonte oculta de água que lhe dá vida. Assim, meus irmãos, é a alegria no Senhor. O mundo ao nosso redor, ele pode parecer um deserto, cheio de dificuldade, tristeza e adversidades. Mas quando nossas raízes espirituais
estão firmemente ligadas a Cristo, a fonte de toda alegria, conseguimos florescer em qualquer circunstância. Nossa alegria não vem do que está na superfície, mas de uma fonte eterna e inabalável. Aplicação, meus irmãos, aplicação prática para nossas vidas. Seja como esta flor no deserto. Seja como esta flor no deserto. Mesmo quando as circunstâncias externas parecem desanimadoras, busca sua alegria no Senhor. Ele é a fonte. Que nunca seca, sustentando e renovando você, independente das condições ao seu redor. Muitas vezes, meus irmãos, buscamos a alegria nas coisas ao nosso redor, tipo sucesso, relacionamento, saúde e conforto. No entanto, Paulo nos lembra que a verdadeira alegria vem do Senhor e deve ser constante, independente das circunstâncias externas. Em sua vida diária, escolha a alegria no Senhor, independente das circunstâncias. Permita que essa alegria não apenas sustente a sua fé pessoal, mas que também fortalece seus relacionamentos com os outros, criando uma comunidade unida, radiante e cheio de esperança em Cristo. Pois precisamos, meus irmãos, cultivar a unidade em Cristo. Agora volte comigo os olhos para o versículo 5, que é de lá que vamos tirar a nossa segunda lição para nossas vidas, no versículo 5, na palavra de Deus, que é vivendo em mansidão. A palavra de Deus, ela fala no versículo 5, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, pois perto está o Senhor. A parte A, ou a primeira parte desse versículo, diz, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. A palavra traduzida como moderação tem um significado amplo, incluindo gentileza, tolerância, paciência, mansidão e razoabilidade. Paulo está exortando os cristãos a demonstrar um espírito de graça e bondade em suas interações com todos, refletindo o caráter de Cristo. Essa moderação é especialmente relevante no contexto de tensões internas, verso 2 e 3 da carta, do capítulo 4. Em vez de revidar ou insistir em direitos pessoais, Paulo chama os crentes a responderem com brandura, promovendo unidade e paz. Mas também, meus irmãos, a moderação reflete o caráter de Cristo, que era manso e humilde de coração. Mateus 11 e 29. Demonstrar moderações em situações difíceis é um testemunho visível da transformação operada por Cristo na vida do crente. Um espírito de gentileza e compreensão ajuda a resolver conflitos e edificar relacionamentos saudáveis entre irmãos. A parte 2 do versículo, ou a parte B, diz assim, perto está o Senhor. Perto está o Senhor. Essa frase ela pode ser entendida de duas maneiras. Primeiro, temporal. Uma referência à segunda vinda de Cristo, indicando que o retorno do Senhor está próximo. Mateus 24, versículo 44. Segundo, presença. Uma ênfase na proximidade espiritual do Senhor, que está sempre ao lado dos seus filhos. Salmo 145, verso 18. Paulo, meus irmãos, ele lembra os crentes que a proximidade de Deus deve moldar o nosso comportamento.
Sabendo que o Senhor está perto, os cristãos devem viver com esperança, confiança e reverência, mostrando moderação e evitando a ansiedade. A certeza de que Cristo retornará motiva os crentes a viverem de maneira digna enquanto aguarda a sua vida. Tito, capítulo 2 de Tito, versículo 13. A proximidade do Senhor garante a paz e a segurança em todas as circunstâncias. Salmo 46, versículo 1. Aplicação, meus irmãos, para nossas vidas. Aplicação prática. Cultive a moderação em seus relacionamentos. Demonstre um espírito de gentileza, paciência e equilíbrio em suas interações. Em vez de responder com raiva ou com impaciência, escolha a mansidão, especialmente em situações de conflito, pois devemos cultivar a unidade em Cristo. Volte os seus olhos comigo mais uma vez para o texto bíblico, agora para o versículo 6, e vamos observar a terceira maneira de cultivarmos a unidade em Cristo, pois a nossa terceira lição no texto bíblico é trocando a ansiedade pela oração. As Sagradas Escrituras, a palavra de Deus nos informa no versículo 6, não andeis ansioso de coisa alguma, em tudo, porém, seja conhecido diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça, meus irmãos. A parte A, ou a primeira parte, a parte 1 do versículo diz assim: não andeis ansioso por coisa alguma. Isso tem um sentido de não ficar excessivamente preocupado ou dividido por cuidados. Paulo não está desconsiderando os desafios da vida, mas exortando os crentes a não permitirem que as preocupações dominem as suas mentes. A ansiedade aqui é constatada com a confiança em Deus, em vez de se deixar consumir pelas preocupações. Os crentes devem levar tudo ao Senhor em oração. A exortação, meus irmãos, contra a ansiedade reflete a confiança de que Deus está no controle de todas as coisas. Mateus capítulo 5, versículo 25 ao 34 fala sobre isso. Lemos essa passagem aqui hoje. Descanse em Cristo, crente. Os crentes são convidados a lançar sobre Deus toda a sua ansiedade, porque Ele cuida deles. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Parte B do versículo diz assim: seja a vossa petições conhecida diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. Paulo, meus irmãos, ele apresenta a oração como a alternativa para a ansiedade. Ele menciona 3 elementos no texto bíblico. Primeiro, oração, um termo geral para a comunhão com Deus. A maneira de nós falarmos com Deus é através da oração. Segundo, súplica, um clamor intenso por necessidades específicas. Súplica, um clamor intenso por necessidade específica. E terceiro, ações de graça. Gratidão pelo que Deus fez e pelo que Ele fará. Essa combinação, meus irmãos, mostra que a oração deve ser tanto uma expressão de dependência quanto de gratidão.
A oração, ela reconhece a soberania e o cuidado de Deus em todas as áreas de nossas vidas. A gratidão transforma a perspectiva do crente, afastando o foco do problema e direcionando para as bênçãos e fidelidade de Deus. Meus irmãos, a oração é um privilégio dado aos crentes por meio de Cristo Jesus, nosso mediador. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Igreja do Senhor, meus irmãos em Cristo, pense comigo em uma cena. Imagine, meus irmãos, um passageiro em um avião enfrentando uma forte turbulência. Enquanto o avião sacode de um lado para outro, ele entra em pânico, preocupado com a possibilidade de um desastre. Olhando ao seu redor, ele percebe que outros passageiros estão calmos. Especialmente uma criança que dorme tranquilamente. Curioso, ele pergunta a um comissário: como essa criança pode estar tão tranquila com toda essa turbulência? O comissário responde para ele: ela é a filha do piloto. Ela confia que o pai dela sabe o que está fazendo e vai levá-la em segurança ao seu destino. Essa cena, meus irmãos, ilustrada aqui agora, nos lembra que em Filipenses capítulo 4, versículo 6, assim como aquela criança confia plenamente no piloto, nós também podemos confiar em nosso Pai Celestial. Ele está no controle de tudo e sua proximidade nos dá segurança. Não precisamos, meus irmãos, desesperar ou deixar que a ansiedade nos consuma. Em vez disso, podemos levar nossas preocupações diante de Deus em oração, com ações de graça, sabendo que Ele está cuidando de nós o tempo todo. Aplicação, meus amigos e meus irmãos em Cristo, Igreja do Senhor, aplicação prática para nossas vidas, meus irmãos e minhas irmãs. Quando enfrentar turbulência na vida, lembre-se que o Senhor está no comando. Ele está perto, pronto para ouvir suas orações e acalmar suas ansiedades. Assim, meus irmãos, como a criança confia no seu pai, confie no Senhor e experimente a paz que Ele oferece. Meus irmãos, substitua a ansiedade pela oração. Sempre que pensamentos de preocupação surgirem, transforme-o em oração. Em vez de ficar remoendo o problema, confie ao Senhor com confiança e gratidão. Crie o hábito de orar imediatamente quando se sentir ansioso. Faça uma lista de suas preocupações e transforme cada item em petição diante de Deus, agradecendo pela resposta que Ele já deu no passado. Seja grato em todas as situações, mesmo em meio às dificuldades. Reconheça as bênçãos de Deus e agradeça por sua fidelidade. A gratidão muda a nossa perspectiva, ajudando-nos a confiar mais no cuidado divino. Reserve um tempo, meus irmãos, diariamente, para agradecer a Deus por pelo menos 3 coisas específicas, mesmo em dias difíceis. Isso ajudará a manter o coração em paz e cheio de esperança. Meus irmãos, como cristãos, precisamos cultivar a unidade em Cristo Jesus.
Volte os seus olhos mais uma vez comigo para a palavra de Deus, para as Sagradas Escrituras, agora para o versículo 7. E vamos ver a nossa quarta e última maneira dentro do texto bíblico de cultivarmos esta unidade em Cristo. Pois a nossa quarta lição desta noite é demonstrando ao mundo a paz sobrenatural de Deus. Versículo 7. A palavra de Deus nos diz assim, no versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A paz de Deus, meus irmãos, é uma tranquilidade espiritual que provém diretamente da sua natureza. Não se trata de ausência de conflitos externos, mas de uma serenidade interna, resultado da confiança e na soberania e no cuidado divino. Essa paz, ela é diferente da paz que o mundo oferece, sendo prometida por Jesus lá em João, capítulo 14, versículo 27, que diz assim: deixo-vos a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Pois também temos base bíblica. Pois a paz de Deus, a qual eu estou falando, também é um fruto do Santo Espírito, Gálatas 5:22. Ela é o resultado da reconciliação com Deus, alcançada por meio de Cristo, Romanos 5, versículo 1, e que excede todo o entendimento. A paz de Deus, meus irmãos, transcende a capacidade humana de compreensão. Por quê? Ela não é racional e nem lógica, mas é espiritual. Isso significa que mesmo em circunstância que deveria causar desespero ou ansiedade, o crente pode experimentar esta paz inabalável. Essa paz não depende de uma solução visível para os problemas, mas de confiar que Deus está no controle e sabe o que é melhor para os seus filhos. É um testemunho, meus irmãos, poderoso ao mundo, mostrando que a confiança em Deus pode superar qualquer adversidade. E guardará o vosso coração e a vossa mente, bem próximo ao finalzinho do versículo 7. E guardará o vosso coração e a vossa mente. Isso tem um significado de proteger ou vigiar. Aqui Paulo apresenta a paz de Deus como uma sentinela divina. Isso mesmo, um guarda que protege. Protegendo os dois aspectos mais vulneráveis da vida espiritual. O coração, que representa o centro das emoções, desejos e vontade, e a mente, que se refere aos pensamentos, ideias e julgamentos. Essa proteção divina, meus irmãos, impede que a ansiedade, o medo, os pensamentos destrutivos tome controle do crente. E tudo isso em Cristo Jesus. Final do versículo 7. A paz de Deus é experimentada, meus irmãos, em Cristo Jesus. Isso ressalta que a comunhão com Cristo é a base de toda segurança e tranquilidade. Fora dele, não há verdadeira paz. Somente aqueles que estão em Cristo, reconciliado com Deus por meio da fé, pode experimentar esta paz sobrenatural. Isso reforça a exclusividade de Cristo como mediador entre Deus e o homem,
1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. A paz vem de Deus, não de circunstâncias humanas. Ela atua como uma sentinela que protege o coração e a mente dos crentes contra a ansiedade e o medo. Essa paz, meus irmãos, é encontrada somente em Cristo Jesus, na intimidade, na confiança em seu poder e propósito. Filipenses, meus irmãos, capítulo 4, versículo 7, nos lembra que a paz de Deus não é apenas um sentimento, mas uma realidade espiritual que transforma a nossa maneira de lidar com os desafios da vida. Ao confiar em Cristo, somos protegidos da ansiedade e encontramos descanso, mesmo em tempos de dificuldade. Essa paz não apenas nos beneficia individualmente, mas também fortalece a nossa unidade e um testemunho como corpo de Cristo. Meus amados irmãos, pense comigo neste momento, numa situação assim. Imagine comigo uma pequena cidade situada em um vale, cercada por montanhas. Certa noite, um poderoso exército inimigo avança para atacar e os moradores entram em pânico, porque eles sabem que não tem defesa suficiente para resistir. No entanto, meus irmãos, ao amanhecer, algo surpreendente acontece. O inimigo recua sem disparar uma única flecha, pensando numa guerra medieval. O inimigo recua sem disparar uma única flecha. Mas por quê? Porque durante a noite, meus irmãos, soldados invisíveis e poderosos havia posicionado ao redor daquela cidade, formando uma muralha protetora que ninguém podia ver, mas que era suficientemente intimidadora para afastar qualquer ameaça. Essa cena, meus irmãos, descreve como a paz de Deus opera em nossas vidas. Quando enfrentamos circunstância que parece esmagadora, nosso coração e mente pode ser como aquela cidade vulnerável. Mas a paz de Deus, no entanto, é como aquela fortaleza invisível. Ela guarda o nosso coração e nossa mente, protegendo-nos de pensamento e medo, ansiedade e desespero. Mesmo quando tudo, meus irmãos, ao nosso redor parecer incerto, a paz de Deus guarda o nosso coração e a nossa mente. Aplicação, meus irmãos, para nossas vidas. Confie na proteção de Deus em todas as situações. Assim como os moradores daquela cidade não podiam ver a muralha invisível, você pode não entender como a paz de Deus age, mas ela está lá, guardando o seu coração e a sua mente. Lembre-se, em Cristo você está sempre protegido, mesmo entre as maiores batalhas. Confie na soberania de Deus em meio às incertezas, meus irmãos. A paz que Deus oferece não depende de entender as circunstâncias ou de ter todas as respostas. Quando os problemas surgirem, entregue suas preocupações ao Senhor, confiando que Ele está no controle e que suas intenções são sempre para o nosso bem, pois tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Romanos 8, versículo 28. Sempre que a ansiedade surgir, ore a Deus entregando o que lhe preocupe. Confie que Ele sabe o que é melhor para você, mesmo que não entenda por que das dificuldades. A paz de Deus
guarda o coração e a mente, mas isso ocorre em Cristo Jesus. Isso significa que devemos permanecer conectados nele, por meio da oração, da leitura da palavra e da comunhão com os outros crentes. Memorize versículo que reforça a sua confiança em Deus, como Isaías 26, versículo 3. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Viva como alguém que possui a paz de Deus. A paz de Deus não é apenas para nós, meus irmãos, mas ela é também um testemunho ao mundo. Quando enfrentamos desafios com calma e confiança, mostramos às pessoas ao nosso redor o poder de Deus em nossas vidas. Substitua, meus irmãos, o medo pela adoração. A gratidão é uma ferramenta poderosa para experimentar a paz de Deus. Ao invés de focar nos problemas, agradeça a Deus pelas bênçãos já recebidas e pelo fato dele estar com você em meio das lutas. Reserve, meus irmãos, 5 minutos ao final de cada dia para refletir sobre algo que Deus fez por você e agradeça a Deus por isso em oração. A paz de Deus é um presente que guarda nosso coração e mente em tempos de tribulação. Não podemos, meus irmãos, produzi-la por nós mesmos, mas podemos vivê-la ao confiar plenamente no Senhor e cultivar um relacionamento próximo com Ele e depender de suas promessas. Experimente essa paz, viva esta paz e compartilhe esta paz com o mundo. Pois na vida cristã, meus irmãos, precisamos cultivar esta unidade em Cristo. Concluindo, meus irmãos, já estarei concluindo, mas enfatizo mais uma vez, e cultivamos essa unidade em Cristo com base no texto que lemos, quando resolvemos os conflitos com humildade e amor, colocamos em prática o propósito maior, que é a glória de Deus e o Evangelho em primeiro lugar. E também, meus irmãos, vivemos alegre no Senhor, versículo 4. Vivemos em mansidão, versículo 5. Trocando a ansiedade pela oração, versículo 6. E demonstrando ao mundo a paz sobrenatural de Deus. Que Deus abençoe vocês grandemente em Cristo Jesus. Presbítero Henrique estará dando os avisos finais. E louvo a Deus pela vida de cada um daqui se encontra. E quando for orar, apresenta a minha vida em oração, a vida da minha família, da minha esposa. Eu sou necessitado, como o apóstolo Paulo sempre enfatizava, eu sou necessitado da igreja, da oração de cada um dos irmãos. Pode orar por mim quantas vezes for preciso. Eu sou necessitado dessas orações, assim como o apóstolo Paulo era, eu também sou necessitado da igreja, da oração da igreja do Senhor. Muito obrigado, meus irmãos.